Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Portal das Águas, sua distribuidora Serra do Guapiaçu e Cascataí, em Cabo Frio. Trabalhamos também com gelo, carvão e bebidas em geral. Entrega grátis. Rua Porto Alegre, número 82, loja 2, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Telefones 99811 1061 e 99851 1061. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Está entrando no ar o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Um programa sobre filosofia, educação, cultura e variedades tratadas de uma maneira leve e com muito bom humor. Apresentação da família Tenório de Almeida, com Renato Anaximandro, Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. Boa tarde! Está entrando no ar o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Filosofia, educação, cultura e variedade de uma maneira leve e interessante. Boa tarde, gente. Estamos entrando no ar com mais um programa. Hoje estamos recebendo nossos convidados, Eduardo e Cláudia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E não se preocupem, porque o professor André Tenório está em segurança. Ele está bem guardadinho, bem preso, bem amarrado, pra gente não ter nenhum problema no programa de hoje, não é isso, crianças? É verdade, isso aí, viu, gente? Não tem nem como eu interferir. Gente, é um prazer estar mais uma vez aqui no ar com vocês. Eu gostaria de fazer um breve agradecimento aos nossos parceiros que nos incentivam, que nos ajudam a estar no ar aqui toda semana. Quero agradecer a Guerreira Real, Fernanda, Vivian e Vitória Xavier. Um beijo, minhas queridas amigas. Muito obrigada por tudo. Quero agradecer a Paola Pinheiro, da Arte Luz, nossa parceira maravilhosa, que tem trabalho lindo. Esteve, inclusive, na feira de artesanato essa semana em Cabo Frio. Foi maravilhosa, a feira foi super legal. Um beijo, Paola, e muito obrigada por tudo. Mas vamos lá, hoje a dinâmica do nosso programa está um pouquinho diferente. Já vamos começar indo direto ao ponto e vamos hoje entrevistar esse casal maravilhoso, porque aqui no programa A Filosofia na Linguagem da Gente, a família está em alta. Vamos lá, Carol, tá preparada? Sim, eu estou sempre preparada. Vocês trabalham com venda, conserto e conserto de equipamento de informática, certo?
Correto. Mas vocês fazem tudo o possível para consertar os equipamentos que chegam à loja de vocês, em vez de simplesmente condená-los e recomendar que os clientes adquiram equipamentos novos. É isso mesmo? É exatamente isso, Renato. A verdade é a seguinte. A gente percebeu que, atualmente, não só as fábricas estão fazendo de tudo para que tudo seja descartável, para que gire o comércio, né? Vamos girar. Fala só mais um pouquinho perto do microfone. Para que gire o comércio. Obrigada. Mas o que a gente percebeu? Que está sendo esquecido a história do vamos consertar, vamos preservar. E todas as crianças, os jovens estão realmente fazendo tudo para jogue. Então descarta. O que nós fazemos ali na Polipol? A gente recupera e restaura. São coisas distintas, recuperação e a restauração. Então a gente realmente coloca um pouquinho de amor em tudo que a gente faz. E faz de uma maneira um pouco diferenciada. Tá? E estamos sim fazendo restaurações e consertos de muitos aparelhos eletrônicos. Maravilhoso. Vai lá, Pedro. Vocês acreditam que perdem dinheiro trabalhando dessa maneira? Pergunta difícil de responder. Ela não deixa de ser uma certa verdade. Alguns casos, a gente gasta exatamente o que a gente cobrou. Acontece muito. Mas a gente, de forma alguma, deixa um serviço mal feito. Então, pelo menos a gente está preservando, no mínimo, o meio ambiente e, no mínimo, uma reputação com os clientes. Pegando o gancho da sua resposta, Eduardo, acontece de muitos clientes ficarem fiéis, né? Você conquista um público que se mantém ali sempre procurando consertar, manter. E aí vocês estão ajudando não só as pessoas, mas o planeta, né? Sim. A gente tem muito disso também. Uma das coisas que eu acredito que é a diferencial lá na Polipol é exatamente o fato de a gente ter uma tratativa muito diferente com os clientes. Não que a gente é perfeito e faça tudo de forma extraordinária. Todo mundo falha. Só que a gente realmente tenta colocar o coração. E quando a gente falha, a gente tenta criar algum tipo de compensação. E eu não vejo isso acontecendo normalmente. Eu não vejo mais isso acontecendo. Eu mesmo já tive muitos problemas. Então, tenho tá a Cláudia lá atuando. E a gente tem sofrido e montado uma equipe boa, sabe? A parte mais difícil é a interação entre as pessoas. Mas a gente está conseguindo. Tá? Então a gente tem caminhado de uma maneira boa. Eu acredito que um bom trabalho não é aquele que não tem problemas. Todo trabalho tem problemas, a gente sempre vai ter. Somos humanos. Mas eu acho que um bom trabalho é aquele que lida bem com os problemas. É a forma como a gente se comporta a partir deles. Você concorda? Bela, a gente vai todo dia lá preparando coisas boas. Tenho eu e a minha esposa, por exemplo, a Cláudia. Nós somos muito opostos, muito opostos. Eu diria que ela completam. Completa, totalmente, né? Com certeza. Ela levanta e tudo está ótimo, pode estar tendo uma guerra nuclear e está tudo florido. Eu já sou aquela pessoa que penso antes, não, o que vamos fazer para estar tudo certo? Então, eu sou muito sistemático e ela muito... ela floresce bem, sabe? E esse é fácil? Não é fácil. Mas, graças a ela, muitas vezes eu me acalmo e vamos fazer. Então, é um conjunto. E a gente tem também lá mais pessoas que são extraordinárias lá na equipe. Uma delas, recentemente, praticamente salvou uma tratativa que tivemos com muito problema num videogame lá, onde houve muita divergência. E nós não estávamos em maneira alguma errada. Mas eu fiquei até um pouco irritado. Só que eu lembrei do que um dos meninos que trabalha com a gente falou, ó, tenha muita calma. Eu fui muito incomodado hoje para que você tenha calma. Poxa, e eu lembrei do rapaz, a hora que eu estava tratando com o cliente, aí eu fechei os olhos e falei, o que você quer? Como a gente pode te atender? E a gente recuou, e entramos em acordo, e nós fizemos, era um concerto simples de um videogame, e acabamos fazendo a total restauração do videogame. Então, um videogame que valia R$800 foi para quase R$2.000, e ele falou, nem vou mais vender. Ele ficou super feliz. Então, hoje em dia, o que falta no comércio, e não é só um comércio normal, em tudo, é a tratativa de pessoas. Recentemente, eu estava num lugar onde o ser humano está ficando um administrador de coisas, e não de pessoas. É verdade. Então...
E por que vocês escolheram agir dessa maneira no mundo onde as pessoas só querem se dar bem? Algumas respostas são difíceis realmente de dar. Por quê? São sensações, sentimentos. A Cláudia é uma das que praticamente é dela a loja. É dela, né? Não tenho como falar praticamente, mas ela tem um coração extraordinário. O mundo atual, ele não está dando espaço para isso. O mundo atual, ele quer falar o quê? Ganhar e vender, e ganhar e vender, e se vira e faz de qualquer jeito. E não é o que a gente prega. Não é o que a Cláudia quer ser lá na Polipô. Ela quer que seja um comércio, que seja um diferencial grande, que a pessoa vá e ela queira ter uma experiência e ela queira voltar lá. Eu acho que eu vou até passar também para a Cláudia a palavra que ela quer ver, porque eu sinto que o coração dela quer falar. E ela é apta para isso a falar. Oi, Renato, tudo bem? Então tá bom. É o seguinte, eu acredito que o nosso trabalho, quando você tem um comércio ou você tem um canal de televisão, você dá o seu sangue ali, você coloca os seus valores. Então, quando o seu valor é de acolher o outro, né? A gente tem um filho, nós temos uma família e nós estamos longe da família também, dos nossos familiares. Então, a gente trata o cliente e até os nossos clientes internos, né? Os meninos aqui da TV são os clientes internos. Nossos funcionários lá na loja são nossos clientes internos. Então, nós precisamos tratá-los como eles gostariam de ser tratados. Então, muitas vezes acontece, sim, de vir uma pessoa e jogar o equipamento e como se ele estivesse fazendo um favor para nós. E nós estamos ali de braços abertos, o recebendo o equipamento dele, fazendo o melhor por ele, né? E muitas vezes a pessoa não percebe. Então, não é o valor monetário, mas o valor percebido. Que valor tem esse serviço para a gente, né? E nós precisamos cobrar, né? Então, assim, o que para resumir, realmente, a gente coloca nossos valores ali. E se fosse diferente, não seria nós. Então, não teria o porquê de existir. Nossa, parabéns. Realmente um discurso, uma ideologia, né, formada. Parabéns. E por quê? O que motiva vocês a continuarem nisso? Nossa. É interessante, porque tudo que vocês estão falando, nada está realmente direcionando para o lado financeiro. Vocês já devem ter percebido. Nós não montamos essa loja para um lado financeiro. É óbvio que o lado financeiro é necessário, porque senão a ideologia não se sustenta. A não ser que fôssemos uma ONG. Não somos. O que fez a gente querer montar é muito complexo, às vezes até constrangedor de dizer. Mas a gente pegou um verdadeiro limão estragado, azedo, e está transformando em algo bom, que é o famoso limão na limonada. Nós tivemos problemas no passado. Foi montado um comércio onde a gente queria fazer uma venda em atacado. Só que não deu certo. Pessoas que eram muito amadas entraram em atrito. E até hoje eu não sei porquê. Só que não foi por causa desse tipo de desafio que a gente abaixou a cabeça e falou, vamos desistir. Houve um momento onde, eu acho que vocês vão comentar, o meu filho estava dentro desse comércio e foi dito o seguinte, aqui não é um lugar para uma criança como o seu filho. Uma criança como o seu filho. Ninguém quase sabe, mas meu filho é um pouquinho diferente. Então, para um pai ouvir isso, fere o tão profundo quanto é possível. Dificilmente um pai suporte algo disso. Então a gente falou assim, vamos criar algo para pessoas como o Gustavo. E começamos a caminhar. Eu e a Cláudia no começo divergimos em muitas ideias, mas começamos a criar. E o que nós começamos a perceber no comércio? Que não era só eu e ela que tínhamos esse problema. Muitas famílias que têm crianças um pouquinho diferente que seja, algumas sofrem muito, mas todas elas falam assim, puxa, aí é um lugar que eu posso ir, meu filho pode bagunçar, pode gritar que não vai ter problema. E eu convido qualquer um a ir lá. Quantas vezes, a gente tem um menino que eu gosto muito, que é o André. Ele é bem nítido alguns probleminhas nele. Ele não fala.
mas o meu nome ele fala, Du. E aquilo arranca um choro de você muito profundo. Aí eu te falo, o que vale essa loja? É só o retorno financeiro? Não. Mas eu preciso que as pessoas vão lá. Só que a sensação de você ver uma criança te abraçar, a sensação de você ver uma criança especial, não falar nada, mas falar o seu nome, sem razão nenhuma, e você não entende, isso tem valor. Eu ainda não estou evoluído o suficiente, preparado para entender tudo que a gente está tentando fazer. Mas a gente está trilhando um caminho onde a gente tem um norte. Se a gente vai virar para a direita ou esquerda, eu não sei não. Mas a gente está trilhando um norte. E a gente pretende assim, atingir algo especial. Tá? Então, nós queremos fazer uma loja que não é só compra e venda, mas é uma loja que seja memorável. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu posso falar para vocês. Ai, gente, que coisa linda, né? Acho que todos nós fomos tomados de uma emoção muito grande. A Cláudia está muito emocionada. E, puxa, vocês estão contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor, né? Acho que tudo que vocês disseram até aqui foi nesse sentido, de não valorizar só a questão do comércio. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver, infelizmente, inclusive, mas a gente precisa. Mas vocês estão pensando em coisas que estão muito além disso, isso está muito claro para todos nós. Foi muito bonito para mim, como mãe, olhar a carinha das crianças, vendo eles entendendo, eles se emocionando com aquilo que a gente está dizendo. Puxa, que maravilha. Muito obrigada por essa aula que vocês trouxeram para a gente hoje. Há quanto tempo vocês têm a loja Polipou? Um pouco mais de um ano. Wharton, você pode colocar a imagem da Polipou pra gente, por favor? Oi, Pedro. Esse símbolo, Pedro, E de onde surgiu a ideia para o nome Polipou? Polipou. É muito interessante, isso é divertido. O meu filho gostava de um joguinho no celular chamado Pou. Você pode colocar a imagem do Paul pra gente? Obrigada. É esse aí mesmo. E ele simplesmente ama isso aí. Até hoje, com 8 anos e meio, ele brinca. Eu não vou negar, eu brinco com meu filho de vez em quando. Não tem coisa melhor, né? E é divertido. E eu gosto de coisas do mar. Essa foi uma das razões também de eu ter escolhido Cabo Frio. Que eu Coloca a imagem do polvo, por favor, Wharton. Obrigada. Polipou vem do grego, polipous. Eu só tirei o S. É polvo em grego. Não há uma real razão, tá? Porém, eu amo muito o mar. E o polvo faz uma total alusão a um ser que não é totalmente compreendido, que é extremamente inteligente, tá? Demais, tá bom? E nós utilizamos o polvo porque nós estamos numa região de Cabo Frio, é uma região dos lagos, tá? É marinho, animal. E eu amo tudo esse animal desde criança. Poucas pessoas me conhecem, mas... Você conheceu o polvo quando você era criança? Não é uma pergunta Se eu que quê? a gente tá fazendo agora saber. Você conheceu um polvo quando você era criança? Se eu te falar que eu cresci cuidando de tudo quanto é tipo de animal marinho até os meus 22 a 23 anos, isso pouca gente sabe. Eu realmente posso falar que sim, eu tive muitos contatos com polvos. Mas é muito difícil manter ele num aquário. É quase impossível você enjaular um polvo. Gente, vocês mostraram a imagem do Paul. Quando eu era um pouco menor, eu adorava esse jogo. Mas eu tô vendo aqui, eu tô ficando triste que eu tenho um pássaro. Você tem um pássaro. Oi? Você tem o quê? Não, O que tempo passa. Quando eu era mais novo, eu jogava esse jogo de cerca de 9 anos. Não, tô vendo aqui, ó, olhando pra trás. E vocês podem explicar pra gente a imagem, o símbolo da loja de vocês, a Polipou? Vocês têm o símbolo? Você coloca pra gente, Wharton, por favor? O símbolo, ele é um polvo no centro, mas muito além. Ele também é um alienígena, vocês podem ver 2 antenas, tá? Os óculos significa que ele é um nerd, ele é um geek, tá bom? E o futuro da telefonia, eu não creio que vai ser um telefone na sua mão. Eu acredito que no futuro você vai ter um aparelho no seu bolso, mas não vai ter tela. Eu acredito que vai ser tudo no seu óculos. E eu já planejei o polvo da Polipou para o futuro, talvez 10, 12 anos, 15 anos, não sei.
Mas as duas anteninhas, se você cortar a cabeça dele, ele é muito similar à cabecinha do Android. Ele parece. Coloca a imagem do Android pra gente, Orton. Olha lá. Tá vendo a cabecinha? Ele tem alguma similaridade. Anteninha. Olha as duas anteninhas. E o polvo, ele diz muito respeito. Eu fiz uma alusão, e é uma brincadeira, com o que são algumas crianças... o meu filho no autismo. O microfone, Eduardo, por favor. O meu filho no Obrigada. autismo. Por quê? Porque não é compreendido, entende? Mas tem uma habilidade absurda. É de uma inteligência absurda. Aí as cores que a gente tem, na verdade, tem vários polvinhos. Nós optamos pelo verde, tá? Mas a gente tem o vermelho, o amarelo, o azul lá na loja. E tem até um brinquedinho que é um polvinho que vocês devem ver que ele muda de humor. Então, basicamente é a multitarefa do polvo, tá? Então ele é capaz de muitas coisas, mas ele não é bem visto. Todo mundo olha um polvo, que animal estranho, não é belo como um peixe. Mas ele está lá, ele faz parte do meio aquático. Porque não faz parte de outros mundos também, faz parte do nosso mundo. Mas as pessoas olham diferente. A alusão é exatamente a uma pessoa com autismo. Você entende? Ele está lá do teu lado, ele não é diferente de você em nada. Muitas vezes, muito mais inteligente que você. Mas você não pode mandar o peixe subir na árvore. Entende isso? Então, o lugar do povo é no mar. Então, vamos colocar ele no mar, fazendo as coisas inteligentes dele lá. E reconhecer e respeitar isso. O diferente pode ser maravilhoso, né, Eduardo? Muito bem. É exatamente isso. Tudo isso vocês fizeram pensando no filho de vocês? No começo, nós nos inspiramos no nosso filho. Tá? E depois a gente foi percebendo que a gente não podia fazer só pelo nosso filho. Algumas mães foram lá, a Cláudia teve um contato, onde minha mãe foi e ela tinha perdido o filho há 2 meses. E a gente pôde acolher ela por um tempo. E a gente falou, Cláudia, a gente pode ir muito mais além. Aí começaram a ir vários outros pais, simplesmente para conversar. Vão lá para trocar o telefone ou para ajeitar uma tela. Mas eles vão lá simplesmente para conversar. Sabe o que falta nesse mundo? Para quando você tem uma criança extraordinária, falta o pai e a mãe receber ajuda. Porque a criança já recebe a ajuda do pai e da mãe, mas quem ajuda o pai e a mãe? Então a nossa loja ela faz uma alusão a isso, um direcionamento para isso. Gente, a conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um breve intervalo. Antes disso, eu quero mandar um beijo para Paola, que está ligada aqui com a gente. Um beijo, Paola Pinheiro. Um beijo para Diego Brum. Um beijo para Sandra Regina, minha mãe. Beijo, mãe. Gente, os nossos convidados estão um pouco preocupados. Eles estão preocupados com o professor André Tenório. Será que ele está bem? Não sei, mãe. O que será que tá acontecendo com ele? Orton, você pode botar a imagem do professor André Tenório pra gente, por favor? Olha, gente, ele tá em segurança. Tá tudo bem com ele. Que isso, gente? Não, gente, que isso? Sem luxo. Quem autorizou alimentar o professor André Tenório assim? Gente, ele tem um lanchinho na hora do programa? Que Não história foi é isso essa? que a gente combinou, não, É o espírito hein? da Páscoa? Pedro, por gentileza, vai lá tirar o lanche dele. É contigo, Pedrão. Chama o comercial, Carol. Bom, enquanto o Pedro vai lá tirar as guloseimas do professor André Tenório, nós vamos para um breve intervalo comercial. Mas não saia daí. Ouça o que os nossos patrocinadores têm a dizer. Antes disso, mostra o Pedro tirando as guloseimas do professor André Tenório, o Orton, e vamos pro comercial. Se apressa, hein, Pedro? Tá devagarzinho, meu filho. Esperando o Pedro chegar lá. Isso mesmo, Pedro. Não deixa ele ficar com o lanche, não. Absurdo. Meu filho, você não vai comer o lanche do seu pai, hein? Eu tô de olho. A água.
Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Portal das Águas, sua distribuidora Serra do Guapiaçu e Cascataí, em Cabo Frio. Trabalhamos também com gelo, carvão e bebidas em geral. Entrega grátis. Rua Porto Alegre, número 82, loja 2, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Telefones 99811 1061 e 99851 1061. Estamos de volta com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Filosofia, educação e cultura de um jeito leve e interessante. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem TV o casal Eduardo e Cláudia. Muito obrigado, meu filho Renato, meu filho Pedro, minha filha Carol. Papai vai assumir agora. Meu filho Pedro me libertou. Ele foi lá, tirou a comida, tirou as guloseimas, mas me libertou também. Muito obrigado. Eu vou participar desse segundo bloco com vocês. Pedro, depois a gente conversa, hein, Pedro? Acho que o próximo amarrado vai ser você, hein, Pedro? Muito obrigado a vocês por terem atendido o nosso convite. A entrevista está emocionante. Eu não tinha nem pensado, eu tinha pensado numa coisa engraçada pelas perguntas das crianças, mas vocês superaram as nossas expectativas. Muito obrigado, viu? Obrigada. Gente, vocês receberam um diagnóstico sobre o filho de vocês e vocês pensam até um pouquinho diferente entre vocês, mas falam disso numa boa, vocês lidam com isso numa boa. É isso mesmo? É Cláudia, isso. eu vou começar, com certeza ela vai terminar. A gente já recebeu, a gente com certeza busca diagnósticos alternativos. Qual que é a verdadeira razão disso? Porque é muito difícil você falar o sim, aceitar. Aceitar é difícil, só que também não aceitar dificulta para a criança, tá? E eu acredito que eu seja a pessoa do casal que aceita mais. Ele tem um problema. A Cláudia, eu diria, tem uma condição. Ele tem uma Isso, condição. isso, uma Ele condição. Ele tem uma condição. Nós não podemos ainda assinar embaixo qual é a condição. Sim. Mas a Cláudia, ela luta com Nós todas podemos as forças. assinar que não é um problema. Não é um dificuldade. problema, é uma É diferenciação. uma diferenciação. Isso é uma E diferenciação. eu acho que assim, todos nós somos diferentes, então limitar alguém a uma determinada situação, a uma determinada condição, eu acho que é impedir a sua evolução. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o programa e eu estava falando com eles como professora, eu vejo crianças que a gente acha que tem muita dificuldade em alguma coisa e de repente elas despertam, de repente elas mudam, coisas que a gente consegue imaginar, que a gente consegue explicar e outras que não. Às vezes tem coisas que tocam, tem coisas que estimulam, que fazem todo sentido e outras não. Então, assim, eu acho que o ser humano
é incrível, é maravilhoso. Então, a gente nunca deve limitar alguém, que dirá uma criança, que dirá um filho. Os filhos a gente quer dar asas, a gente quer deixar voar, e é isso que a gente tem que fazer. Claro, eu acho que negar, né, fechar os olhos para alguma dificuldade, é não oferecer aquilo que ele pode precisar para crescer mais e mais. Pelo visto, ele está concordando, Cláudia está concordando também. Vocês podem falar o que vocês acham. Oi, Isabela. É o seguinte, desde o diagnóstico, foi em 2016, eu fui atrás devido aos comportamentos dele, que estavam exagerados, né? E desde o diagnóstico, ele passou a receber a atenção terapêutica que foi solicitada. Então, desde esse momento, ele foi atendido, houve mudança de escola, porque existe também uma maneira de se comunicar com todo ser humano. Então, cada um entende a linguagem da sua maneira. Então, a escola e os profissionais que estão ligados precisam saber se comunicar com essas crianças. E está vindo uma geração nova aí de pessoas realmente que têm um ajuste fino aí que precisa ser feito, e o autismo é o nome que estão dando. É autismo, TDAH, né? E a gente sente, principalmente eu, que existem muitos profissionais que precisam se preparar mais. Né? Eles são preparados, mas eles precisam se preparar mais. Não, eles não são preparados, Cláudia. Desculpa. Mas criou-se aí essa pedagogice, uma pedagogia que coloca que a escola tem que fazer, que tem que acolher, mas uma boa ideia implementada pela metade é uma das melhores formas de se colocar um péssimo resultado. Então coloca-se assim, uma boa ideia, tem que incluir, tem que fazer, mas não preparam as pessoas para fazer. Eu, por exemplo, sou professor, eu não estou preparado para isso. Eu preciso me preparar muito e eu tenho boa vontade, eu tenho estímulo, eu tenho consciência de cidadania, consciência humana, eu tenho consciência da necessidade que é estar preparado para fazer um bom trabalho, mas eu não fui preparado para isso, eu não tenho condições e eu preciso de ajuda. Só que essa ajuda significa outras pessoas que possam lidar com essas pessoas que têm uma condição especial em sala de aula. O professor sozinho com outras crianças não consegue fazer e querem fazer uma mise-en-scène de que, não, é preciso, se não fizer exclusão, se fizer mal feito, é uma exclusão pior ainda. Desculpa. Concordo. Verdade. Tenho que concordar também. E aí eu vou complementar de uma maneira mais dura. Eu falei, Cláudia é o coração, eu sou a marreta nessa situação. Sabe por que as pessoas, não estamos preparados? Infelizmente, há necessidade de investimento. Sim. E quando você fala em investimento, uma escola particular, ela fala assim, eu vou colocar mais um professor para cuidar de uma criança, eu não vou ter retorno nenhum, é o mesmo valor de mensalidade, porque está na lei. Exatamente. Né? Então, começam os entraves. Então, o que é uma real inclusão? Ela é uma conscientização. Conscientização não tem nada a ver com lucro, é um gasto. Então, É um gasto não, é um investimento. É um investimento. Só que os empresários veem gasto. Como gasto. Quando você fala, o meu filho é um pouco diferente. Eu vou precisar. Não, olha, vamos dar um jeito dessa criança não estar aqui. Só que essas pessoas não percebem que se elas investirem e criarem as condições, elas vão atrair mais pessoas que têm a mesma condição Eu não tenho dúvida. e que têm a mesma necessidade. Só que a mentalidade é tosca, é o ganho imediato. Diferente da conversa que estava acontecendo aqui no primeiro bloco, onde o dinheiro é fundamental, mas não é tudo, não é o mais importante. Não pode ser o mais importante. É que, sabe o que eu sinto? É que as pessoas só se envolvem de verdade quando elas passam pelo problema. Então, se a pessoa não está mergulhada num problema, se ela não sabe o que é ser pai de um autista, dificilmente ela vai ter a sensação de eu preciso ou eu posso fazer isso. A pessoa vai falar assim, vamos pegar 5% e vamos dar uma investidinha aqui. Cai no que você falou.
Concordo Exato. com você. A gente só entende quando a gente sente na pele, né? Mas, puxa, não deve ser assim. A vida não deve ser assim. A gente deve fazer exatamente o contrário, né? Acho que é tão importante a gente se colocar no lugar do outro nas pequenas e nas grandes coisas. E eu acho que a escola, né, que é um lugar de acolhimento, a escola é a segunda casa. É fundamental que as crianças sejam acolhidas de verdade. Que não seja apenas um teatro de uma situação falsa, para que estimule o crescimento deles, para que essas crianças tão lindas, tão especiais e com tanto potencial, né, gente? Porque eles são inteligentíssimos. São inteligentíssimos. As inteligências são diferentes, as capacidades são diferentes, mas a inteligência é diferente em cada indivíduo e as possibilidades que se apresentam também. Lembra que eu falei para um peixe dificilmente vai voar, né? Sim, Mas uma ave não vai conseguir mergulhar tão bem quanto um peixe. perfeito. Então, é o que eu falo. O meu filho faz algumas coisas que são extraordinárias. Tá? E eu já vi, por exemplo, tem um amiguinho que ele simplesmente, você fala para ele assim, ó, qual foi dia tal? Você fala de 1715, dia 25 de fevereiro. Ele vai levar uma média de 3 segundos, né? E ele vai te falar exatamente o dia. Me fala se você é capaz, você é estudioso. Ele vai Então, falar o dia, que é dia da isso? semana. Ele fala se caiu numa exatamente. terça, caiu numa quarta. E ele leva em consideração anos bissexto, horas e tudo mais. Então, assim, Sim. É um gênio, são né? extraordinários. Poxa, o programa do Luciano Huck, aquele soletrar de trás para frente. Muitos daquelas crianças que estão ali, que são consideradas gênios, e são gênios, são geniais, alguns deles ali com certeza têm um nível de autismo. Só que o programa, o foco não era esse e não foi colocado. Mas essa inteligência super desenvolvida é um diferencial, sim. Só que traz algumas outras necessidades. Sim. André, Só complementando, esse garoto que tem a facilidade, eu posso imaginar, não vou garantir, mas se pedir para ele fazer contas simples, ele vai demorar um tempo maior do que falar a data. eu não sei especificamente, mas eu acredito que sim. Porque o foco dele, o hiperfoco, é em algumas coisas. Exatamente, Manda ele o pintar um hiperfoco quadro, dele. você vai querer comprar um quadro dele. Olha É que legal. extraordinário. Maravilhoso. Não vou falar o nome dele aqui, mas é impressionante a pintura dele. E você vai falar, ele é muito velho? Não vou nem falar a idade, é bastante jovenzinho, tá? Muito novo. E é extraordinário a capacidade que ele teve de desenvolver pintura. Então, cada criança é uma criança. Na história, um dos meus heróis, ele era uma pessoa extraordinária também, diferenciada. Não vou comentar também porque eu não quero ser um historiador aqui, mas é um dos caras que se envolveu com os campos magnéticos, o pouco. Fala dele, por favor. Não, É interessante não, essa não. questão. Mas ele cara foi uma pessoa também que ele era diferente. Ele é sub-reconhecido. Michael digamos Faraday, assim. por exemplo. Ele é sub-reconhecido. Muitas coisas do que ele fez foi capitalizada por outra pessoa, né? Foi. Michael Faraday é o meu herói. Cada um tem um super-homem, ótimo. Sim, sim. O meu não tinha esses tipos de superpoderes, mas o cara era extraordinário. Então, eu fazia viagem, infelizmente eu tive que viajar muito. E eu sempre via nos aviões as histórias de Michael Faraday. E isso me despertou demais, sabe? Pô, uma pessoa diferente tem dons diferentes. Mas sabe qual é a dificuldade? Eu vou passar. A criança ou jovem que tem algo diferente, ela precisa de ajuda. Mas sabe quem ninguém lembra? Do pai e da mãe, que precisam de mais ajuda ainda, porque é o pai e a mãe que vai direcionar a criança. E isso é onde a gente percebeu. Eu não posso só direcionar o estudo na criança, eu preciso preparar o pai e a mãe. Porque esses dois que receberam essa os irmãos, diferenciação no caso, se houver, precisam de ajuda. E aí, família. como fazer essa ajuda? Como ser amigo? Como essas pessoas podem estar num lugar recebendo esse amparo? E amparo não é um alimento, alguma coisa. É um lugar que vai preparar elas mentalmente para o que elas vão enfrentar. Humanidade. Exatamente. Tem um outro grupo que eu comparo com os autistas, que são mal interpretados, que são mal percebidos. A humanidade tem dificuldade de lidar com o que não conhece. Nós temos dificuldades, só que há pessoas que são extraordinárias, que eu não entendo e eu vou entender.
custe o que custar, aconteça o que acontecer. E tem outras que simplesmente tentam encaixar num rótulo para poder se sentir numa zona de conforto e colocar ali os seus conhecimentos, os seus supostos conhecimentos, as suas supostas teorias. Orton, mostra aquela imagem dos X-Men para mim, por favor. São super-humanos. Guardadas as devidas proporções, porque as características são outras, são os autistas. Só que a questão dele, a singularidade deles não está na questão mental, na mente super desenvolvida, e sim outros dons. Mas são semelhantes aos autistas. São pessoas que estão pro bem, pessoas do bem, e que são perseguidas, são ridicularizadas, que são incompreendidas pelos defeitos, pelas limitações das pessoas que não são capazes de alcançar aquela condição. Gente, deixa eu pedir licença aqui para mandar um beijo aqui para os nossos telespectadores. Que conversa boa, né? Que conversa maravilhosa. Um beijo para Cristal de Abreu, um beijo para Juliana, que também tá ligada aqui com a gente. Um beijo para Eduardo Mangia, um beijo, meu amigo, obrigada pela audiência. Um beijo para o Hélio, também tá ligado sempre aqui com a gente. Um abraço pro Orton também, o Orton também tá ligado com a gente aqui. Não, o Orton tá arrebentando hoje. A gente tem um desafio para botar o Orton doido. Mas ele tá vencendo, ele tá superando a gente. Gente, o Orton, a equipe daqui da Jovem TV é extraordinária. Quero dizer que o professor André Tenório é bagunceiro pra caramba e bagunçou tudo, fez um roteiro maravilhoso e perverteu o roteiro todo. Mudou tudo, deixa a gente doido. E eu tenho um anjo da guarda. Meu anjo da guarda tem o mesmo nome que eu. Meu anjo da guarda se chama Aline Isabelle. Ela tá sempre aqui pra me ajudar, desesperada. Eu vejo a Aline com o cabelo pro alto, mas ela tá... Não, vai dar certo, vai dar certo. Manda o pix dela. Muito obrigado, gente. Abraço, Eduardo. Abraço, Hélio. Muito obrigado aí pela parceria, pelo apoio de vocês. Vamos, continua, meu amor. Vamos. Não, vai você, porque eu já me perdi já. Não sei onde você tá, não. Bom, a gente estava falando aí sobre a condição deles. Quero dizer o seguinte, vocês receberam um diagnóstico, mas não ficaram muito satisfeitos com a forma como foi colocada. A Cláudia, inclusive, na época do primeiro diagnóstico, percebeu que ele tinha um problema de audição. E isso, claro, deve ter afetado o desenvolvimento dele. Mas como você percebeu esse problema de audição? Porque você percebeu e os especialistas que deveriam perceber não perceberam. Sim, foi um problema de audição durante os testes do autismo, né? Na verdade, o Gustavo não falava, ele era um pouco mais velho da sala ali, ele não falava e ele tinha um comportamento inadequado. Ele mordia, ele batia nas crianças. Dizia a pediatra que era o Terrible 2, né? Que estava chegando, ele tinha 1 ano e meio. E eu brincava com ele, eu tomava banho, né, dava banho nele e brincava e fazia os trejeitos, tal, de música, tudo, e ele não respondia. Conversava com ele, abaixava na altura, tudo que foi orientado, desde da minha gravidez, o respeitava, né? E eu percebia que ele não respondia ao que eu falava com ele. Falei assim, não é possível que ele está fazendo birra já com 1 ano e meio, né? Estava só eu e ele, não tinha mais ninguém, então ele tinha toda a atenção para ele. Então não havia motivo para se comportar dessa maneira. Eu procurei a fono, e aí a fono estava fazendo as atividades e ele teve um comportamento muito inadequado. Foi quando eu procurei ajuda no neuropsicólogo, indicado pela fono, e são feitos vários testes para verificar o autismo, né? E aí passamos com a neurologista. E durante os testes foi pedido um exame físico, né? Vários exames, foi pedido um exame e os 2 ouvidos dele estavam tampados. Então ele tinha secreção nos 2 ouvidos e o otorrino indicou para fazer uma cirurgia para drenar os ouvidos dele. Antes disso, fizemos um BERA, um exame para ver a audição. E foi verificado como ele estava em desenvolvimento. Falaram, vamos verificar essa questão do ouvido para poder terminar os testes. E foi dado continuidade mesmo informando sobre isso. Então, desde então, eu tenho dúvida, porque logo em seguida que ele recebeu o diagnóstico, ele passou a falar, não fez a cirurgia, não precisou. Ele passou a falar uma frase inteira.
Eu lembro até hoje a frase que ele disse. E ele passou a pegar o nosso rosto, sim, no queixo e virar para a gente olhar para ele. Então, ele passou a se tornar mais unido a gente e passou a responder os estímulos. Então, devido a isso, eu passei a procurar outras opiniões a respeito do diagnóstico. André, tem uma coisa que tem que ser dita, valer aqui. Para um pai de uma criança totalmente normal, enquadrada no que é normal, andar de bicicleta não significa nada. Ah, meu filho está andando de bicicleta. Beleza. Ele não se importa. Eu não vejo a hora do meu filho andar de bicicleta sem rodinha. Entendeu? Então, assim, meu filho pode não ser bom em correr, ele não corre direito, não consegue chutar a bola por nada, é muito difícil. Porém, põe ele dentro da água. Põe e chama qualquer outra criança. Meu filho mergulha. Ele tem 8 anos, ele mergulha. Eu não sei explicar que tipo de nado é aquele que ele desenvolveu. O próprio professor falou, cara, é uma mistura de crawl com peito com girino. Eu não sei explicar aquilo. Sabe? E é rápido, maravilhoso. Só que é mais rápido do que eu. E eu não sei explicar. É uma lesma andando. Só que assim, então, é o potencial dele. Então, infelizmente, ele não tem algumas aptidões que outros têm fácil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, um pai não faz diferença. Meu filho está andando de bicicleta, está chutando bola muito bem, está correndo bem. Tem que valorizar isso. Por quê? Porque já é algo extraordinário. Porque tem vários outros pais e mães que tudo o que queriam é que simplesmente eu queria ver o meu filho ser capaz de chutar uma bola quando a bola está vindo em direção dele. E tem gente que não consegue. Tem pai e mãe que não tem ver isso. Puxa, Eduardo, é importante você dizer isso. Eu já estou correndo, nosso tempo está acabando, mas é muito importante dizer isso, gente. A gente precisa olhar mais para os nossos filhos, a gente precisa olhar mais para a nossa família. Acho que hoje a vida é tão corrida, a gente está o tempo inteiro de um lado para o outro com 1000 coisas para fazer e falta essa valorização. Eu acho que é muito importante as pequenas coisas, as pequenas vitórias. E lá em casa eu acho que a gente procura sempre estimular, incentivar e valorizar. Meus filhos recebem parabéns, eu pergunto todo dia o que aconteceu, como é que foi a escola, entender como é que eles se sentem em relação ao mundo, tentar adequar, né, algumas impressões que eu acho que não são as ideais, mas sempre respeitando o lugar de cada um, o jeito de cada um. A gente precisa entender mais como as pessoas se sentem e começar isso dentro de casa, né? Incentivar, reconhecer e valorizar quem cada um é. A gente precisa fazer outro intervalo, né? Não é isso, Orton? A gente não consegue fazer... Gente, eu não fiz metade das perguntas que a gente tinha preparado, a conversa rendeu. A gente vai chamar o comercial, eu vou conversar com eles, vou dar uma cantada aqui para ver se eles conseguem voltar. Então não saiam daí, ouçam o que os nossos patrocinadores têm a dizer para vocês. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831.
Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Portal das Águas, sua distribuidora Serra do Guapiaçu e Cascataí, em Cabo Frio. Trabalhamos também com gelo, carvão e bebidas em geral. Entrega grátis. Rua Porto Alegre, número 82, loja 2, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Telefones 99811-1061 e 99851-1061. Pode voltar, meu amor, faz o retorno. Estamos de volta com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Educação, cultura, filosofia, variedade e um ótimo papo com o Eduardo e a Cláudia, que gentilmente cederam o tempo deles para virem aqui no nosso programa. E nós vamos fazer as considerações finais. Puxa, gente, não fiz metade das perguntas que tinha planejado para fazer, a conversa rendeu. Gente, professor André Tenório preparou 3 fichas, cheio de perguntas, me deixou perdida, porque ele seleciona na hora, ele pula, ele corta e a gente não sabe, a gente não entende. É por isso que eu amarro mesmo, deixo ele preso, sem lanchinho, de castigo, porque me deixa doido. Eu tô aqui tentando me entender até agora, o horário do programa acabou. Mas é que a conversa rende, meu amor. Então, as perguntas não foram planejadas, e aí eu deixo de lado as perguntas que planejei, porque surgem outras de acordo com a gente conversa. Gente, Eduardo e Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi maravilhoso. Eu já sabia que seria pelo trabalho de vocês, pela história de vocês, a família linda que vocês têm, mas foi ainda melhor. E eu acho que é muito importante trazer vocês aqui, é muito importante falar sobre isso, tirar as dúvidas das pessoas e trazer dúvidas também, porque ter dúvidas é importante, pensar sobre o assunto, expor a emoção, o sentimento. Eu acho que hoje o mundo precisa muito disso, né? A gente precisa mostrar como a gente se sente, a insegurança, o medo, porque tudo isso faz parte. Então eu gostaria agora que vocês fizessem as suas considerações finais. Fiquem à vontade. Antes de só mandar um abraço pro Romano Francisco, que também tá assistindo a gente, viu? Tá vendo? Por que eu brigo com ele, gente? Vocês ficam assim porque eu sou brigona, mas eu não sou. É ele que invade, assim, de repente, os momentos. Gente, torçam por mim. Um beijo, Românio. Um beijo, Românio. Um beijo pra minha amiga Fran e pra filharada toda. Bela, eu gostaria muito de agradecer uma pequena oportunidade que a gente tem aqui. Gostaríamos de ter mais uma oportunidade. Eu vou tentar ser mais objetiva nas próximas. Não, fica à vontade. Maravilhoso, Eduardo. Maravilhoso. Maravilhoso. Se precisar de quantas vezes precisar, as portas estão abertas e eu sou abusado. Eu acredito que as minhas respostas não são diferentes do que a de resposta de milhares de pais e mães que gostariam de ser ouvidos e não conseguem, tá? E eu tenho certeza que se a gente falar abertamente, vai ter tal assunto, muitas pessoas vão querer ouvir. Porque eu sei que a gente representa algumas pessoas. Esse era o intuito da Polipol, é ainda o intuito da Polipol. A gente vai tentar transformar em algo maior para que possa abranger num Brasil inteiro, onde a gente possa estar fazendo por mais crianças isso daí. E não é só criança, a gente tem que lembrar. O meu filho de 8 anos um dia vai ter 70. Ah, é verdade. E a condição continua sendo extraordinária. Tá? E eu quero agradecer muito essa oportunidade e eu vou falar, o dia que precisarem a gente volta com o maior prazer. Concordo, eu virei também. E um recado que eu tenho para os pais é: respeitem o tempo dos seus filhos. E cada um tem a sua potencialidade, precisa respeitar e cuidar da potencialidade. E as dificuldades vêm mesmo. Tá bom. Faltou falar muita coisa, gente. Tem algumas histórias maravilhosas sobre essa questão do tempo, da potencialidade. Tem a questão da intenção de transformar a Polipol numa franquia para que essas crianças tenham um espaço onde sejam bem recebidos. Então, precisamos de um novo programa, precisamos de um novo horário, precisamos conseguir espremer o tempo, né? Fazer com que o tempo renda um pouquinho mais. Mas agora precisamos nos despedir.
Amor, você precisa falar no microfone. Desculpa. Vim aqui me despedir. Nós invadimos o programa. Tchau. Até o próximo programa. Um beijo a todos. Tchau, queridos espectadores. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Cláudia. Foi bom demais o programa de hoje. Mais uma vez, quero agradecer ao Orton, que foi um herói hoje. Agradecer a Ari também, que eu não tô vendo, mas que tá aqui ajudando também, enlouquecendo também. Agradecer mais uma vez ao meu anjo da guarda, Aline Isabelle. E, professor, a gente conversa em casa. Quero agradecer ao Eduardo, quero agradecer a Cláudia, mas, Orton, dá tempo aí, coloca pra gente, por favor, a imagem da Guerreira Real e da Paola, da Arte Luz, da Paola Pinheiro, para a gente agradecer a elas também, são parceiras fundamentais aí para que o nosso programa vá ao ar. Quero agradecer ao Hélio, agradecer ao Eduardo Mangia. Agradecer a Alda, né? A Alda. Muito obrigado a todos, a vocês que estão aqui no estúdio com a gente. Guerreira Real tem o curso @guerreirareal. @guerreira.real com 2 L's. Tem o curso de Design de sobrancelhas que a Vivian Xavier está oferecendo. E a Paola Artes também. As luminárias maravilhosas da Paola Pinheiro. Maravilhosas para qualquer ambiente, para qualquer ocasião, para pessoa que você não sabe o que dá de presente. Já dei a dica, hein, gente? Dia das Mães tá chegando, uma luminária personalizada, vai ser maravilhoso. Também dá pra mandar a mãe pro salão, né, gente? Botar a mãe pra fazer um dia de rainha, cabelo, unha, sobrancelha, pacote completo. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a vocês que mandaram mensagem aqui, que vibraram com a gente, que estão torcendo. Desejo a todos preparo e oportunidade. Até o próximo programa.